O que eu observo? Eu tenho muitos amigos empresários e tenho muitos amigos na área da saúde também, né? Não só médico, como outros profissionais da área da saúde. E muitos deles são replicadores de ideias. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma formação altamente técnica, né? O médico é um técnico, ele aprende a fazer algo específico e aquilo ali ele faz o resto da vida dele, ele não sai daquela caixinha onde ele aprendeu ali. Você poderia citar algumas habilidades para que esse profissional da saúde começasse a entender que ele tem um negócio, ele tem que construir um negócio para ele crescer profissionalmente, crescer empresarialmente? Tem alguma habilidade específica que você poderia citar para a gente? O que eu acredito, assim, Bernardo? Vamos voltar naquilo que a gente falou, né? Algumas pessoas nascem um pouquinho mais atiradas para isso. Nascem com dom, tanto para ser um belo oftalmo, um belo cirurgião plástico, ou um belo empreendedor. Outras têm um exemplo em casa, como eu falei, que você vê ali, eu sempre vi meu pai sendo empresário e empreendendo. Tem muito da pessoa. Infelizmente, quem não tem esses exemplos ou nasce mais atirado para isso, infelizmente as escolas não ensinam as pessoas a empreenderem. Nem no ensino intermediário, nem na faculdade. É uma pena. Deveria ali ter algumas disciplinas de empreendedorismo para despertar isso nas pessoas, né? Aí você me fala sugestão. Ou habilidade. Que tem alguma habilidade que você fala, essa é muito boa, acho que todo mundo deveria ter essa habilidade. Você poderia citar alguma ou é algo mais genérico, é uma conjunção de fatores? É uma conjunção de fatores. Então eu acho que primeiro é a inquietude da pessoa. A pessoa inquieta, ela vai buscar. Essa é uma verdade. Ela vai buscar esse lado dela empreendedor. Como você falou, hoje está muito fácil a busca de conhecimento e a busca para despertar essas habilidades, né? Hoje o conteúdo está aí de graça na internet, você tem vários bons podcasts, você tem várias pessoas com gatilho de prova para seguir e vai despertar algumas ideias. Tem bons livros de empreendedorismo, vai despertar essas ideias. Mas se você me falar a característica de um empreendedor é inquietude. Ele tem curioso. Ele tem que ser inquieto. Curioso. Ele tem que querer chegar lá. Ele tem que ser fuçador, vamos falar assim. O que eu percebo assim o médico, tudo que você foge ali daquela formação dele é estranho, soa muito estranho, né? Inclusive, eu tenho um pouco dessa inquietude. Eu tenho outros negócios também além da medicina. Mas tive muita resistência, inclusive familiar. Meu pai teve aquela formação, aquela medicina mais conservadora, meu pai chegou a brigar comigo, né? Sobre, não, você é médico, você tem que fazer isso ou aquilo. Eu vejo que isso está mudando, né? Se eu não me engano, na USP, em São Paulo, teve uma entrevista lá, a maioria dos alunos, mais de 50%, queriam a medicina como uma forma de negócio. Isso não existia antigamente, né? Então é algo que eu não sei se a oferta, a pandemia, alguma coisa mudou a mentalidade do médico ou viu que ele é capaz de fazer além do que teve formação para fazer, né? E hoje, se você fosse montar, vamos dizer que você vai fazer uma palestra aqui para médicos, profissionais da saúde, quais orientações você poderia dar para ele dar os primeiros passos para entrar no empreendedorismo? Aquelas pessoas que estão interessadas, eu quero aumentar o meu negócio, eu quero crescer. Quais seriam os primeiros passos? Primeiro, dentro do mercado dele, ele analisar as lacunas, como a gente já falou aqui. Quais são as lacunas do meu mercado? Qual é a dor que o mercado de medicina ainda não resolveu com os clientes? Como eu posso prestar um serviço ou empreender em algo novo da medicina que eu vou ser disruptivo? Isso é uma visão que ele tem que buscar. Isso vai na inquietude dele pesquisar e observar o mercado, né? Só para o nosso ouvinte aqui, interrompendo um pouquinho,
explicar, porque muitos não sabem que é algo que é ser disruptivo, né? O que seria disruptivo, para eles entenderem? Disruptivo é realmente quebrar algo do tradicional e oferecer algo que o mercado não oferece. É basicamente isso, né? Ver algo também que seja escalonável. Isso são as duas primeiras sugestões que eu daria para quem quer empreender. Se eu puder voltar um pouquinho também no assunto que você falou, que eu achei interessante, eu conheço muitos médicos empreendedores, muitos, que se deram muito bem, que se destacam e fazem fortunas como empresários da medicina. Conheço muitas pessoas também que não são médicos, que ganham muito dinheiro com a saúde e com a medicina, até mais do que médicos, essa é a verdade. Mas o que eu vejo muito no médico, que eu acho que ele tem que abrir um pouco a cabeça, é que o médico é uma sociedade fechada, né? Isso, muito. É difícil, o médico perde muita oportunidade para não se abrir com empreendedores. Às vezes tem um jogo de vaidade que eu não concordo, isso acontece ainda. Para um bem maior, unir habilidades. A minha vida inteira eu procurei unir habilidades. Eu sempre tive sócios que se complementam. Sempre. Se complementam investimentos, características complementares para atingir o sucesso. Bacana. Divisão de tempo, divisão de expertise, uma visão diferente da sua que te orienta. E eu vejo que o médico é fechado para isso. O médico, a opinião dele sempre tem que prevalecer. Ele sabe, ele quer ser especialista na profissão dele, mas em tudo ele é um generalista que muitas vezes a gente sente que talvez ele é fechado para escutar até as pessoas que é daquele segmento. Eu me deparo muito isso no mercado imobiliário quando eu vou atender um médico. Talvez ele chegue ali sabendo, fechado, e talvez sabendo ou achando que sabe até mais que a gente, se fechando para uma orientação, para um caminho, muito desconfiado, achando que ninguém está ali para ajudar. Todo mundo está preocupado muito, talvez, em coisas supérfluas, ao invés de entender o que esse prestador de serviço vai poder ajudar ele a ganhar mais. Então, assim, e é um paradigma que eu estou tendo esse espaço aqui, é até interessante, veio na minha cabeça, eu quis falar, porque as pessoas confiam muito na prestação de serviço do médico. Entrega o bem mais valioso na mão do médico, deposita uma confiança. E a gente vê que o médico não tem essa confiança com os outros prestadores de serviço. É um paradigma que eu não entendo. Eu queria entender e vejo que alguns médicos que querem empreender perdem muito com isso por serem muito fechados. E hoje você vê vários fundos que acabam os médicos não tendo, vamos falar assim, sinergia. Trabalhando para... Passou a trabalhar para outras pessoas fora ao da invés área de médica, ter né? se articulado antes para fazer um fundo deles, focado isso com empresários, com pessoas do mercado financeiro, etc. Então, culturalmente, eu vejo, pode ser uma percepção minha, eu posso estar errado, que você me corrija, deve ter exceções também, não estou generalizando, né? Mas é uma percepção minha que me vem na cabeça comentar até para escutar um pouquinho de você também. Não, se essa percepção, se eu estou certo, se eu estou errado. Sim. É lógico que isso não é... Voltando, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje para não ser compreendido errado. Com certeza, não é... Lógico que isso não é geral, não estou sendo generalista, mas eu sinto um pouco isso da classe de vocês. Sim, eu acho que é uma tendência a mudar isso. Hoje, pra você ter uma noção, quando eu me formei em 2002, se eu não me engano, tinha em torno de 180 alguma coisa universidades, né? Hoje tem mais do dobro. Então o mercado mudou. Fora outras leis e regras que estão vindo colegas de fora e tal, enfim. E é uma lei de mercado, é oferta e demanda. Eu acho que essa geração mais nova que está vindo aí já está vindo com a mentalidade um pouquinho diferente, né? Hoje, antigamente, você sentava no consultório, você tinha um baita currículo, uma ótima universidade, residência, você era mestre, doutor, as pessoas elas
te descobriam de alguma forma, até porque tinha muito menos médicos do que tem hoje. Hoje não, hoje você tem, além dessa busca dos pacientes, obviamente, eu falo que o primordial é você ter uma boa formação, obviamente, mas hoje se você não tiver, isso é meu ponto de vista, né, uma formação mais macro do negócio, talvez seja um dos fatores de você não ter tanto sucesso, prosperidade ali na profissão, ficar na mão de grandes planos de saúde, de empresas e tal. A gente vê isso. A gente vê muito colega reclamando, eu estou falando mais da medicina porque, né, pelo fato de ser médico, mas profissional da saúde, reclamando, mas quando você questiona o que ele está fazendo para melhorar aquela queixa, nada. É inércia. Fala, olha, se você faz a mesma coisa todo dia, se você pensa como os nossos pais pensavam, não vai mudar, as coisas não vão cair assim, né? Você tem que criar um espaço seu para mostrar o seu trabalho, obviamente com muita ética, com muita responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de cuidar da pessoa. Então nós estamos falando de ter essa ética, nós estamos tratando a saúde, tá? Então, eu acredito que está tendo essa mudança. O mercado está mudando um pouquinho. E o nosso objetivo aqui, na verdade, é tentar incentivar um pouquinho esses colegas a ter uma visão um pouquinho diferente, né? Por isso que é o motivo principal desse podcast, né? A gente conectar o empreendedorismo com a saúde, com o bem-estar, né?